Salve, salve pessoal, bem-vindos ao Caminho Podcast com o Dr. Silvio Pova. É muito legal a gente estar voltando hoje para a segunda temporada desse podcast que muita gente estava pedindo, então a gente acabou voltando. Hoje é um episódio muito especial para mim, porque eu vou estar aqui com um ídolo meu. Vocês sabem, às vezes eu falo direto que eu nadei federado um tempinho na vida, e hoje eu tô com Nicolas Santos. Nicolas Santos é atleta campeão mundial de natação, atleta olímpico, finalista mundial de piscina longa, medalhista mundial de piscina longa, campeão mundial de natação, várias vezes campeão mundial. O currículo dele é enorme. Eu tava vendo aqui, eu falei, meu Deus do céu, se eu ficar falando vai acabar o podcast. Mas é um prazer estar com você aqui hoje. Eu acho que a gente vai aprender muita coisa com o que você tem para ensinar pra gente. Obrigado pela sua presença. Nossa, eu que agradeço o convite para estar aqui. E, poxa, às vezes até eu confundo, né? Com essas competições que eu viajei o mundo inteiro representando o Brasil. Mas muito feliz de estar aqui falando com você. E pessoal, esse cara aqui vai ser agora meu cardiologista, tá? Então agora que eu tô ficando mais velho, com 45 anos, aposentei com 42 e agora eu preciso começar a cuidar mais dessa parte que ao longo da minha carreira eu nunca prestei atenção nisso. Mas você é considerado não só de forma geral, assim, por todo mundo, mas você tá no Guinness também, né? Exato. Conta isso pra gente. Por qual motivo você veio pro Guinness? E isso vai entrar no papo que a gente vai falar sobre longevidade daqui a pouco. Bom, eu ao longo da minha carreira, né, então eu comecei aos 6 anos de idade e aposentei, dando um overview, né, minha carreira é bem extensa, assim, comecei aos 6 anos e aposentei aos 42. Quando eu tinha 32 anos de idade, foi a primeira vez que eu ganhei um campeonato mundial. Foi em Istambul, eu ganhei os 50 metros por borboleta. Ali foi um ponto de inflexão na minha carreira. E aí eu falei, agora eu preciso de fato fazer algo diferente que todo mundo no Brasil não tinha feito naquela época, né? E eu precisava me tornar tetracampeão nessa prova. E eu esperei 10 anos para isso acontecer. Então de 2012 até 2022 eu ganhei 4 títulos como campeão mundial, bati um recorde mundial nessa mesma prova. E por ter aposentado aos 42 anos sendo campeão mundial, isso é algo histórico no mundo, não só no Brasil, aí eu acabei saindo no Guinness Book por esse feito, né? Essa questão da performance com longevidade, né? Então, muitas pessoas falam o tempo todo em performance, né? Que é entregar resultado consistente a longo prazo acima da média, mas eu sempre vi a minha carreira sendo performance aliado à longevidade, né? Porque eu nunca tive uma lesão grave, então e sempre fiz questão de viver com muita qualidade mesmo, ter saúde, né? Porque pensar só em alta performance muitas vezes passa do ponto, né? O que é saudável e o que não é. E aí eu coloquei esse marco, eu falei, eu vou ter que conseguir. E quando eu consegui, de fato, eu encerrei essa parte da minha carreira, né? Que foi aos 42 anos na Austrália, um lugar que tanto valoriza a natação também. Eu lembro que eu torci bastante, eu e meu irmão, a gente sempre acompanhou a natação. E uma coisa que sempre foi bem consistente, você sempre estava na seleção brasileira, né? Por muito tempo. Assim, atingir a seleção brasileira, para quem dá natação, é uma das coisas mais difíceis que existem de esporte, assim. Uhum. É muito difícil você estar dentro de pessoas tão boas. E mais do que isso, você talvez pegou a época de natação que eram as pessoas, talvez as melhores gerações de natação do Brasil, né? E você sempre estava lá. Do começo dos anos 2000 até você ficou talvez 20 anos aí dentro da alta performance. Eu desconheço qualquer pessoa em qualquer esporte que tenha conseguido fazer isso de uma forma tão primorosa, né? Até se você for colocar o Michael Phelps, ele não ficou tanto tempo em alta performance. Assim, ao que você atribui isso, e obviamente não vai ter uma resposta objetiva para isso, mas na hora que eu te faço essa pergunta, ao que você atribui essa capacidade de ficar dentre os melhores por tanto tempo? O que você acha que você fez, talvez até de forma inconsciente, que te trouxe essa possibilidade de longo prazo? Bom, quando a gente é muito novo, a gente não pensa muito nisso, né? Então, eu comecei a treinar muito cedo e ao mesmo tempo que ali na minha adolescência, quando eu entrei para a faculdade, eu fiz a faculdade de fisioterapia, eu tinha um combinado ali. Eu não era um atleta profissional, não ganhava. Só para o pessoal entender, né? Um atleta profissional é aquele que vive do esporte e ganha dinheiro através da modalidade que ele pratica. O atleta amador não. Muitas vezes ele tem ali a modalidade dele, mas tem uma outra profissão que de fato ele vive, ele ganha dinheiro com isso, né? Então, nesse momento que eu entrei para a faculdade, eu não era um atleta profissional, não ganhava, mas estava
tendo a oportunidade de estudar junto com a natação, que era uma loucura. Eu treinava de madrugada, a faculdade era integral, então o horário que sobrava ali eu separava para estudar. Fui monitor de anatomia também. Poxa, então... E cada vez mais eu ia me interessando cada vez mais pelo corpo humano, assim, estudando fisiologia. E tudo que eu estudava lá, eu meio que colocava em prática na piscina. Eu falei, caramba, agora eu tô entendendo. O snorkel, então, ele aumenta o espaço anatômico morto. Que legal, agora... E cada vez mais eu fui me interessando. Tanto é que eu fui para a área de pneumologia. Até então eu pensava, não, vou para a área de ortopedia, né? Tem tudo a ver com esporte, desportivo. Eu fui totalmente para um lado que muitos atletas nem pensam, né? Fui para pneumo. Meu estágio praticamente em UTI, cada vez mais fui me aprofundando mais e gostei muito, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o autoconhecimento foi algo que foi importantíssimo para eu conseguir me manter no alto rendimento por muito tempo, por mais de 20 anos, né? Eu nunca tive uma lesão grave no esporte, então eu conhecia meu corpo, se era uma dor muscular, uma dor por algo que poderia ser uma lesão, por exemplo. E cuidar do meu corpo, estudar cada vez mais isso, né? Lá atrás, como você disse, já era uma coisa que eu não tinha tanto conhecimento antes da faculdade, mas à medida que eu comecei a envelhecer, começou a me despertar muito interesse sobre temas de longevidade. Então eu comecei a pesquisar sobre sono, comecei a pesquisar sobre gestão emocional, e eu acho que ao longo da minha carreira, o que mais foi difícil foi lidar com os desafios mentais. Porque cuidar do sono, da alimentação, ter suplementação de qualidade, o exercício físico já era o que eu fazia, né? E entender muito de biomecânica e como eu poderia potencializar meus resultados, isso era mais fácil. Mas lidar com os desafios mentais ali de chegar numa competição com o primeiro tempo do mundo, subir, eu preciso defender, eu preciso ganhar, todo mundo está assistindo e aí vamos ver o que ele vai fazer, isso foi mais desafiador. E aí já entro em temas eu fiz yoga, fiz meditação, fiz mindfulness, isso me ajudou bastante. E muita leitura, eu acho que muito estudo também para absorver conhecimento de outras pessoas que eram relevantes, né, em outras áreas, né, que eu não tinha tanto domínio. Então, dos skills que eu tinha muita competência, eu comecei a mapear e entender o que eu era bom. E também abaixei a cabeça porque eu era ruim e fui atrás disso, né? Então acho que isso me ajudou bastante a me manter bastante bem longevo, assim, no ambiente competitivo. Isso é interessante. Quando eu tinha meus 13 anos de idade, eu lembro, isso não sei se é verdade, você pode até me confirmar, que o pessoal falava que você era o atleta mais forte da seleção brasileira de natação, que você era o cara que levantava mais peso de todos. Talvez seja verdade, mas você me trouxe talvez um outro ponto que foi algo que você trabalhou a vida toda, que foi talvez essa questão neuropsicológica, vamos dizer assim, né? Só confirmar, você era o atleta mais forte mesmo da seleção brasileira? Curiosidade. Olha, assim, levantar peso, assim, eu sempre gostei bastante, sabe? Então, eu acho que lá atrás, eu acho que você passou por isso também, né? Então, por exemplo, hoje tem treino de natação, hoje tem treino de preparação física. Eu encarava como o segundo treino. Então, o treino de preparação física para um atleta de velocidade é o treino do dia, né? E eu sempre gostei muito, assim, de estudar a base fundamental do treinamento de preparação física. Eu tive uma empresa também de capacitação de treinadores e cada vez mais eu fui tendo contato com os PhDs do mundo inteiro, treinamento de força, mudando de direção, da Austrália, Estados Unidos. E eu fui estudando e eu falei, cara, isso é fantástico, eu consigo colocar em prática tudo aquilo que eu estou absorvendo deles e de fato funciona. Mas eu acho que eu estou entre os mais fortes, assim, né? Então, fora do Brasil, a gente pega... o Manadu, o Flohan Manadu, o Caleb Dressel é muito forte também, entre os nadadores. Mas aqui no Brasil, com certeza, eu era um dos mais fortes, sim. Nossa, isso faz muito sentido, né? Você tinha... Eu estava falando aqui em off, antes de a gente começar, você tinha, ao meu ver, por um tempo, você teve a melhor saída do mundo. Como olhar para isso e falar... uma saída na natação, para quem não é da natação, talvez a saída ela ganha prova, né? Sim. Se você sair ali com 5 centésimos de diferença, você ganha a prova não só pelo tempo, mas talvez pelo posicionamento, que você chega ali do outro lado da piscina talvez um pouco mais rápido, você evita a onda, você faz o breakout ali, a saída da piscina no momento que a água está mais lisa, você encaixa mais talvez a prova. Quando que você falou assim... Te dá mais confiança também, né? Você falou, tô na frente, tô né? Na frente, você sai mais feliz, né? Quando que você pensou
e falou assim, eu tenho que começar a olhar ativamente para esse fundamento. Acho que os americanos fazem muito bem isso na liga universitária deles, né? Uhum. E quando você falou, pô, eu vou olhar para isso como um ativo de... E o que você fez para realmente falar, eu vou melhorar a minha saída? Olha, eu acho que por ser atleta de velocidade, fundamento é o que tá na mesa, né? Então eu comecei a entender o que eu poderia melhorar ali e que de fato a saída era algo que eu tinha bastante facilidade, né? E muito tempo atrás, ainda no Brasil, ninguém fazia análises biomecânicas de saída. Eu lembro que na faculdade eu trabalhei num laboratório de biomecânica, né? Então a gente fazia análise biomecânica, mas de marcha, é completamente diferente. Falei, pô, por que não fazer isso na natação? Só que a natação é sempre mais difícil, né? Tem água, é muito mais difícil. Mas na saída, muito tempo atrás, quando eu treinava com o Albertinho, a gente já fazia algumas análises, né? Eu fui cada vez mais aprimorando, né? É interessante quando a gente quer mensurar alguma coisa, né? E não ter controle contínuo disso é muito ruim, né? Muitas vezes no esporte você pensa, mas faz uma saída aí tá tudo certo. Não, tem que fazer análise disso daí, se de fato tá... E pegar tempo. Então, por exemplo, uma média de saída nos 15 metros, só de tempo de reação, assim, eu cheguei a fazer 0,57. É muito rápido isso aí para o tamanho que eu sou. Então, eu tenho 1,91 de altura, 89 quilos. Normalmente, atletas mais altos tendem a sair mais lentos. Pega o Gustavo Borges, ele sai a 0,75, é bem mais lento. Só que aí tem os 15 metros, é onde a gente coloca o ponto ali da saída. Então não é somente o movimento da saída, é a saída e até o início do nado nos 15 metros. Eu saí para 4,7, 4,8 mais ou menos. E levou muito tempo. E foi repetição, correção, o tempo todo. E eu falei, bom, minha saída está muito boa, agora eu preciso trabalhar a sustentação de final de prova. E eu fui cada vez mais colocando energia nisso para me destacar em comparação com os outros atletas do mundo. Análise também de outros atletas para ver o que eles estavam fazendo. Tipo de treino na preparação física também que pudesse me auxiliar. Por exemplo, treino de trekking na pista para fazer o movimento estático para a saída. Fazia bastante. Então, assim... Eu investi muito nisso, né? Então fui morar nos Estados Unidos, vi aqui que o pessoal estava fazendo lá, o pessoal do trekking, o que eles faziam. Será que dá para trazer isso daqui para o contexto de natação, para saída, treino pliométrico? Então eu fui cada vez mais estudando e vendo como eu poderia potencializar isso, né? E muito possivelmente o último mundial de curta eu achei absurdo o que todo mundo conseguiu fazer e muito possivelmente você foi um dos caras que revolucionou isso, né? Uhum. Eu vejo que os resultados que hoje tem vêm um pouco... por causa da influência de sua saída e sua virada. Aquilo lá era uma prova de conceito. Falei assim, cara, você vai ser recordista mundial de 50 borboletas se você fizer isso. E se você não fizer, você não faz mais. Sim. Então... Você começa a virar um benchmark, né, da natação. Então, por exemplo, chega em competição, biomecânicos ficavam me filmando para fazer análise. Que legal. Então, só trazendo o contexto do mundo moderno, né? Então, hoje em dia... A gente vê influenciadores, atletas amadores postando, né? Eu vou fazer um treino. Atleta profissional não faz isso. Por quê? Porque ele não quer mostrar exatamente o que ele está fazendo, né? Hoje em dia, eu não sou mais aposentei, né? Acabo postando cada vez mais, assim, mais com o intuito de incentivar as pessoas, né? E não mostrar alta performance, quanto peso eu coloco, que velocidade eu estou nadando. Mas a questão é outra. Mas eu acho que... E foi isso, né? Colocar muita energia naquilo que eu precisava melhorar e ter um destaque ali em comparação com os outros. Mas de fato era... todo mundo ficava de olho ali para saber o que podia fazer. E o mais fantástico de tudo, o improvement de explosão ali após os 30 anos de idade. Isso é uma baita prova de conceito. Assim, acho que você deu um tapa na cara de muita gente que achava que entendia de fisiologia. Não, você perde explosão depois dos 30. Padrão total. Pô, total. E talvez isso daquele negócio da disciplina, né? Ok. E hoje a gente vai ver isso mais, talvez. Obviamente, se o cara não cansar da natação, que eu quero conversar um pouquinho sobre isso com você daqui a pouco, mas acho que a gente vai começar a ver cada vez mais pessoas fazendo muito alta performance acima dos 30, 35 anos, né? Porque pro pessoal que tá ouvindo aqui, a gente... É muito normal a gente ver um triatleta, um maratonista e tudo. Sim.
Mas aquele fino do 0,1% entre uma pessoa boa e uma profissional excelente, Sei. ele é muito difícil de ter, né? Então essa influência que você trouxe, eu acho que isso é para o mundo, né? Sim. Você trazer ali níveis de competitividade com o que você conseguiu fazer é uma baita prova de conceito. Como é que era o pessoal de fora, assim, conversando com você? Falou assim, cara, o que você faz? Vocês trocavam ideia? O tempo todo. O pessoal quer, de fato, saber. Falou, o que você faz? Que tipo de treino você faz? De preparação física, na natação, série. Para algumas pessoas, de fato, eu falava, contava de uma forma bem rasa, assim, não aprofundava também. Mesmo porque eu estava num ambiente extremamente competitivo ali, né? Disputando com atletas de 22 anos, eu tinha 40. Era bem essa relação. Mas é interessante que eu já me questionei muito. Falei, caramba, como que eu consegui fazer isso também por tanto tempo, né? E tem alguns estudos que mostram, né? Obviamente que você sabe, mas provas de velocidade, sustentar essa velocidade por muito tempo é mais difícil, né? E a natação tem uma questão de antigamente, fazia um volume mais alto de treino, né? Então, hoje em dia a gente pega atletas de velocidade, os volumes são menores, a intensidade é muito maior, só que a preparação física é extremamente intensa, né? Completamente diferente do que era lá atrás. Então, eu vejo que para mim foi um diferencial gigantesco colocar muita ênfase nesse trabalho de preparação física. Eu acho que a parte nutricional também mudou muito, né? Cada vez mais que eu viajava, eu pesquisava, entendia suplementos que eram interessantes e cuidava mais do meu corpo, mas assim, que de fato eu tinha muito mais atenção em treinos de velocidade e potência do que fazer um rodado, né? Então, eu até falei com o Brett Hall, que ele falava, cara, foge do meio, né? Você tem que fazer ou técnica, ou treino intenso. E aí eu tô monitorando o tempo todo o meu treino, né? E aí eu tô fazendo zona 1 ou é zona 4 e 5, então eu fico nisso, né? E eu vejo que de fato isso me deu uma sustentação maior, né? No cenário da alta performance. Ali do começo dos anos 2000 para, vamos colocar ali, 2012 para frente, o jeitão de uma semana de treino mudou muito, o jeitão que era? Mudou bastante. Então, antes disso eu nadava 100 livre, né? Eu cheguei a fazer 48, 80 na longa. Hoje em dia já é um tempo mais fraco, né? Mas naquela época era muito bom. Dependendo do brasileiro, seria medalha ainda, já viu? dá umas cutucadas aí. Mas assim, eu fiz 48, 80, fiz 52 baixinho de 100 borboleta na longa. Mas a quantidade de energia que eu colocava para fazer isso, sabe aquela coisa que era o meu limite? Assim, eu falei, putz, eu não consigo ir mais do que isso. E prejudicava meus 50 metros, né? Então eu falei, eu preciso me especializar, fazer uma prova, vou focar nela. E foi aí que eu falei, puxa, depois de 50 borboletas, eu falei, eu vou mudar o meu jeito de treinar. Então, volumes caíram absurdamente. Então, treinava, né, por volta de 2.500 metros, 2.800. Alguns treinos 1.800, dependendo da intensidade. De segunda a sábado, eu treinava e fazia 3 vezes musculação ao longo da semana. Então, era um volume baixo, intensidade muito alta. E talvez ali no começo dos anos 2000, você fazia o volume, você rodava a série já 1, o 20 de 100 a cada 1,30. Fazia 30 de 100, já cheguei a fazer um de 1.500 do bloco, já fiz 8 de 200, já fiz muita coisa que... E aí quando eu precisava colocar muita intensidade, não ia. Então assim, dentro da construção, quando você na adolescência, que você está construindo aquela base, faz sentido. Mas quando você já pega um atleta maturado ali, que você fala, cara, esse cara aqui é um carro de corrida, eu preciso trabalhar ele dessa forma. Tanto é que às vezes eu falo isso, né? As pessoas até falam, poxa, mas você fez muito volume quando você era novo. Eu falo, realmente, mas isso caiu por terra, né? Hoje, atletas de velocidade não fazem. A gente pega o McVoy, que foi campeão olímpico dos 50 metros livre, australiano. Até o corpo dele não é um atleta extremamente seco, assim. Você vê que é um corpo ok, só que ele conseguiu ganhar a Olimpíada, nadar para 21 baixo, e ele nada por volta de 1.000 metros, 1.800 metros por dia. Então, assim, ele é algo especial, mas lá atrás, na construção, na base, ele fez muito volume. Sim. E ele tinha uma volta de prova bizarra antigamente, né? Tinha uma volta... 100 livre dele era uma volta
absurda, né? Exato. Então, assim, ele era muito, muito magro e ele tinha muita lesão. E aí ele mudou completamente o programa de treino dele, não só a preparação física como volume de água. Ele ficou mais forte, veloz e foi campeão olímpico. Isso é questionável? E as pessoas às vezes se irritam, né? Porque muitas vezes tem a mente fechada. Pô, tem que ser mente aberta. Vamos entender o que esses outros atletas no mundo inteiro estão fazendo para conseguir bons resultados, né? E eu sempre fui mente aberta. Então, se eu me falasse alguma coisa, ou me ensinasse alguma coisa, eu tivesse interesse, eu ia estudar. Isso daí até na natação eu fazia e até hoje eu acho que eu sou um eterno aprendiz, assim, para tudo. Interessante que sua formação acadêmica te permitia isso, né? Às vezes, não necessariamente para você ter um padrão questionador, a ideia não é essa. Eu acho que quando a gente está com um atleta, o treinador tem a palavra final, né? Com certeza. Mas acho que entender o que você está fazendo permite que isso gire de uma forma que faz mais sentido, né? Às vezes você tira talvez uma ansiedade pelo resultado final. Eu vou te fazer uma pergunta genuína aqui. Essa parte da velocidade no mundo, acho que vinha muito nessa ideia de redução de volume, né? Sim. Até apareceu o chinês, né? Exato. Que o chinês, eu acho que ele... O cara que nada para 46 no 100 livre, tá treinando volume, nadando 800 livre para recorde de Copa do Mundo ali. Eu acho que ele trouxe uma coisa que talvez mais cedo que a gente ia ter talvez esse pensamento, essa concepção um pouco para cá. Vocês que são do meio lá de dentro, como é que vocês estão vendo isso? Assim, pô, esse cara que ele meio que tá dando ele, de certa forma, é revolucionário também no jeito de abordar uma prova de velocidade, né? Constante a prova inteira, pernada forte a prova inteira. Parece que todo mundo cansa e ele não cansa, né? Isso talvez, você acha que isso, um achismo mesmo, obviamente a gente não tem dado para poder trazer por isso, mas você acha que a velocidade do mundo vai seguir mais essa ideia McEvoy de velocidade, explosão, treinos curtos, ou você acha que talvez a gente vai começar a olhar pro chinês e falar assim, meu amigo, a gente vai ter que talvez olhar de forma diferente e começar a pôr volume também em treinamento? Qual que é a sua visão nisso? Vou dar a minha opinião, tá? Assim, até que eu fui comentarista, né, nos Jogos Olímpicos, e quando ele fez esse tempo eu falei, meu Deus, eu já fiz a conta para saber quando ele tinha voltado, né? Então, até uma comparação pessoal. Eu falei, cara, ele voltou com um tempo aqui que é absurdo. Mas eu acho que tem uma relação gigantesca com individualidade biológica também, né? Eu não conheço a fundo o trabalho do chinês para poder dar meu palpite aqui. Mas a grande maioria dos nadadores de velocidade de 50 metros, o volume é muito baixo, né? Então, provas de 100 é muito variado. Então, tem atleta que nada muito pouco. Eu já gostava de rodar um pouquinho mais quando eu nadava o 100. Eu me sentia melhor no final de prova quando eu nadava um pouquinho mais. Um pouquinho mais, assim, eu digo, 4.000, 4.800, não é muito mais que isso. Mas eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho mais para entender para onde vai esses resultados do chinês, mas que de fato é um desvio padrão completamente no sentido do que o mundo está indo no trabalho de velocidade, mas tem uma coisa interessante também. Quando a gente pega atletas que fazem volume de treino muito alto, a preparação física dele muitas vezes bate num teto mais baixo ali do que eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então, o Flohan Manadu, ele nada 2, 3 mil, ele agacha com 180 até 200 quilos. Uau. Tá? Então, fazendo um levantamento de peso olímpico, 140 quilos. Dificilmente esse chinês consegue colocar um peso tão alto como esse, né? Mesmo porque já a demanda energética dele para conseguir sustentar o treino dele já vai pro saco bem antes disso, né? Então tem que ter um balance ali, né? Entre o volume de treino, a energia que ele está gastando na sessão de água com a de preparação física. Se ele conseguir colocar um volume de preparação física, ali, de peso mesmo, muito intenso, ele pode ser um cara que mude o jogo aí com relação às provas de velocidade. Mas a gente precisa esperar um pouco mais, né? Foi um resultado pontual nos Jogos Olímpicos. Eu ainda acho que não precisa nadar tanto, não é porque eu fiz isso, mas eu fiz os dois, tá? Eu já cheguei a nadar 11 mil por dia e cheguei a nadar 1.800 por dia. Eu não acho que 1.800 funcione tão bem, mas o meio do caminho vai muito bem, até para nadadores de prova de 100.
Talvez o 1800 funcione muito bem para aquele cara que tem uma carga prévia de treino muito Com boa, né? certeza, já Então tem, você consegue já tá otimizar esses maturado, 2000, né? já tá madurado. Mas talvez para um menino de 16 anos de forma alguma, né? Não faria, não... não faria, eu acho que é diferente, é um programa que ele já entra no straight to the point ali, não precisa ficar fazendo tanta técnica, você já sabe o que o cara tem que fazer, a cotovelo alto, você não vai falar isso pro cara, né? Então, um atleta que precisa fazer repetição, sua respiração tá atrasada, ou você tá virando muito a cabeça, você não fala isso pra um cara que tá nadando 1000 e pouco, né? Então, eu acho que é uma construção, né, para chegar até lá. E uma coisa eu acho que você deve ter vivenciado bem legal é que você viu muito desses caras que são referências internacionais no esporte, e você tava lá com eles, e mais do que isso, você tava batendo neles. Então, isso que é legal. Teve alguém que você viu de dentro, assim, seja aquecendo, ou seja até nadando do seu lado, você falou assim, pô, esse cara é muito diferente do que eu esperava qualquer coisa ser. Seja brasileiro, seja internacional, teve alguém que você falou assim, cara, esse cara é diferente, assim. Olha, eu já nadei do lado do Michael Phelps na Austrália uma vez, o 100 borboleta, em Gold Coast. E eu me lembro que eu fiz a virada dos 50 metros, eu ondulando, ele tava tipo um corpo na minha frente, aí eu olhei assim, ele tava muito na frente, falei, caramba, essa ondulação é muito forte. Essa foi uma vez que eu também já ganhei um 100 livre dele nos Estados Unidos, em Orlando. Mas eu acho que um atleta que eu vejo mais completo assim é o Caleb Dressel. O Caleb Dressel, ele é muito versátil, né? Então ele nada 100 livre, 50 livre, 100 borboleta, 50 borboleta, ele nada revezamento. É um cara que ele entrega muito ali, ele faz um volume de treino um pouco mais alto que os super velocistas, né? Que nadam volumes menores, e a preparação física dele é bastante intensa, né? E tive a oportunidade também de nadar junto com ele na ISL, em campeonatos mundiais. E o submerso dele é muito forte, ele é um atleta extremamente competitivo também. Já vi muitos atletas que são talentosíssimos, fortes, são rápidos, só que chega numa hora, num momento de pressão muito grande, não segura a bronca ali, né? Então, visivelmente, né, olhando para esses atletas, eu consigo ver que deu uma azedada ali, falei, putz, acho que vai... E é aí que eu pego eles, né? Então, eu lembro que, principalmente em campeonatos mundiais, eu estava competindo contra o Zabo, né? Que era um baita de um nadador, ele húngaro, igualou... né? O húngaro, igualou um recorde mundial meu de 50 metros borboleta, fez 21,75 também. E nas competições de piscina longa, ele não ia. E no balizamento, no call room, naquele momento que precede ali a entrada da piscina, eu via que ele estava muito tenso ali, muito tenso. Então tem que estar um equilíbrio ali entre você estar ativado, só que ao mesmo tempo você está tranquilo para aquilo que você vai fazer naquele momento, né? E eu via que alguns atletas ali não seguravam a pressão, mesmo sendo bons atletas. Me conta desse balizamento. Você teve balizamentos no top do mundo, né? Sim. Você teve balizamentos em Olimpíadas, você teve balizamentos em mundiais de longa, mundial de curta, Pan-Americano, Universias. Primeiro, é diferente de um para outro. Se você colocar um Pan-Americano para uma Olimpíada, por exemplo. E segunda, talvez seja minha dúvida mais interessante, como que é o ambiente ali? A gente assistindo, a gente vê aquele corte que eles colocam de 10 segundos do balizamento. Existe uma troca de ideia entre vocês atletas? Existe aquele trash talk, alguma coisa nesse sentido? Como é que é ali dentro? Como é que é essa vivência, assim? No brasileiro, de federado lá, eu achava já nervosíssimo, eu ficava nervosaço. Fico imaginando vocês, pelo amor de Deus. Eu colocando de cima para baixo, assim, Olimpíada, Campeonato Mundial de Longa, Mundial de Curta, Jogos Pan-Americanos, Copas do Mundo, ISL, né? Também era um negócio um pouco mais leve. Mas as competições que são mais intensas, como um campeonato mundial, uma Olimpíada, não tem muita brincadeirinha, sabe? Então, tem aquele atleta que até tenta brincar um pouquinho ali, mas os outros não entram muito no papo, né? Tem atleta que fica se batendo, tem atleta que se concentra, coloca uma música lá, fica ouvindo uma música, tem uns que ficam fazendo respiração profunda, mas, de certa maneira, não tem uma brincadeira, assim, mas existe um respeito muito grande ali, né? Eu não sei se você lembra, teve uma competição, foi nos Jogos Olímpicos, que o Charles Leclerc ficou provocando o Michael Phelps. O Michael Phelps estava sentado com o fone, ele ficou provocando o Phelps, eles iam disputar a prova ali. E o Phelps cada vez mais foi ficando nervoso, ele respirando com cara de bravo.
E Foi até um meme, né, do Phelps. Exato. Meio assim, né? Deu um pau no Leclerc. Então, assim, você tem que tomar cuidado com quem você provoca, né? Sim. Mas até existe uma certa provocação de tipo, vamos ver agora, hein, tá na raia 4. Isso acontecia. Mas aí tem que ter um controle emocional ali para você não cair na pilha ali, não sair do controle na hora de nadar, né? E eu acho que isso deve ser um baita desafio, né? Nossa senhora, acho que deve dar um nervosismo. Noite anterior, você tá ali, vou nadar os 50 borboleta, sou o favorito ou um dos favoritos ali, e talvez nos últimos 8 anos da sua carreira você tivesse sua carreira profissional. Daqui a pouco a gente vai falar que você vai bater o recorde mundial daqui a pouco, que todo mundo tá sabendo, do Master. Mas existia uma expectativa externa sobre você. Imagino que uma interna talvez até mais pesada. Pô, terminei ali, nadei eliminatório, eu acho que era ok nadar eliminatório, imagino. Mas na semifinal você já tem que entregar alguma coisa. Você dava uma seguradinha na semifinal e para não entregar todo o jogo, para o cara não te sudar. Sim. Ou você não dava, você fala assim, cara, deixa eu entregar, fazer um teste. Como é que é essa tomada de decisão? Sim. Você toma sozinho, você conversa com o seu técnico? Como é que é tudo isso assim? Isso tem... embora a natação seja um esporte individual, né? Eu vejo como um esporte coletivo, né? Então tem o preparador físico, o head coach, tem o fisioterapeuta, tem o massoterapeuta que está ali junto com a gente. Então a equipe toda ali tá me dando suporte ali, né? Mas a estratégia da prova eu vou desenhando ao longo da competição, né? Então, por exemplo, eu vou nadar a eliminatória, eu não raspava. Então, atleta de natação, eles passam a máquina, raspam, né? Então aumenta a sensibilidade, frequência de pernada, e tem uma sensibilidade quando você já é um atleta profissional, você sente muito isso, né? Às vezes as pessoas que não competem não tem essa percepção, mas tem uma diferença sim. Então eu nadava com uma bermuda mais velha na eliminatória, não raspava e sempre pensava, tem algo a mais para extrair na semifinal e na final. E aí eu respirava, normalmente eu não respirava para nadar os 50 metros por borboleta, então eu respirava na virada e na volta, dava umas 2 braçadas mais soltas, entrava para a semifinal. Isso, tanto é que as pessoas falavam assim, mas o que muda você nadar forte todas as provas, mas eu tô guardando um pouquinho de energia ali, tem diferença, né? E eu fazia isso. Aí na eliminatória, nadava um pouco mais tranquilo, na semifinal, entendia como os adversários tinham nadado, aí já raspava, colocava uma bermuda nova, falei, agora eu vou nadar mais forte, né? E aí muitas vezes respirava na virada e não respirava na volta, mas eu ia fazendo uma prova mais crescente, até chegar na final e dar meu 100%. Por que eu fazia isso? Como eu estava sempre ali entre primeiro e segundo tempo do mundo, o mundo inteiro que estava com os atletas ali estudavam as provas, né? Então eu pegava o biomecânico ali e ficava analisando a minha prova, né? Qual que é o trecho de prova, metros por segundo que eu estou fazendo, quantas braçadas eu estou dando. E aí eles faziam análise e falaram, nos 35 metros que o Nicolas começar a nadar, você tem que pegar ele ali. Então tinha uma estratégia que era negativa para mim, né? Então eu desenhava alguma coisa que seria uma surpresa na final. Tanto é que na final da última prova que eu nadei na Austrália, eu dei 5 ondulações na ida, 5 braçadas na ida e 5 na volta. E o mundo inteiro fazia 6 e 6. Então quando eu estava dando a 5ª braçada e dando uma deslizada, todo mundo estava dando a 6ª braçada. Isso foi estratégico, eu pensei para fazer isso, né? Isso foi um combinado com o meu treinador. Mas o ponto mais desafiador era fazer 9 ondulações e chegar nos 15 metros e 11 ondulações na volta e chegar nos 15 metros sem desclassificar. E aí meu treinador falou, bom, você é um cara experiente, tá na sua mão. E vai por conta e risco, né? Então ele falou, eu não posso controlar se você vai queimar ou não. Eu falei, não, deixa comigo, eu vou lá e eu sei o que tem que fazer. Então muita coisa tinha a opinião do treinador, tinha o biomecânico que analisava para me dar um feedback ali do que eu estava pensando em fazer, se eu estava certo ou se eu estava errado, e eu botava na água tudo aquilo que eu tinha planejado, era assim. E só para o pessoal ter uma ideia aqui, ir e voltar de borboleta na piscina de 25 metros em menos de 22 segundos. Assim, tentem fazer isso um dia. Tentem, vocês obviamente não vão fazer, vocês vão fazer 35, 40, 45 segundos, mas só para ter uma ideia do tanto que esse cara era rápido. Assim. É absurdo isso,
é inconcebível essa ideia, assim, acho que se a gente vê isso na frente, você, meu Deus, que máquina é essa aqui? Então, eu juro, pô, quando eu vejo alguém nadar para 23, 24, eu já acho muito rápido, Sim, visualmente, assim, sim. né? Você vê, pô, nadar para 21 segundos, 50 borboleta é assustador. Sim, bem rápido. E aqui, você viveu a era dos super trajes, eu Sim. acho que o atletismo tá vivendo isso hoje, Uhum. com o super tênis, Sim. talvez, opinião minha, eu acho que o atletismo conseguiu aproveitar melhor Uhum. o hype disso do que a. Vou me incluir na natação. Do Sim. que a gente, natação, conseguiu aproveitar o hype. Sim. Realmente você, como muito alta performance, sentia muita diferença com essa Uhum. utilização do super traje? Uhum. Ou não? Pelo fato de você já ter uma posição de nado muito boa, a técnica ser muito bem encaixada, talvez a diferença não fosse tão grande quanto se você colocasse para um atleta infantil, juvenil ali. Como é que vocês viam isso? Pro atleta que ele já está ali disputando uma prova, que ele nada para 21,75, 21,70, 21,81, e tem diferença. Para um atleta que está aprendendo a nadar, então, por exemplo, muitas vezes eu ia para academia, eu via alguns atletas chegando com traje, Uhum. touca de capacete, óculos Uhum. profissional, e não tem diferença. Porque ele ainda precisa melhorar o nado dele, né? A mecânica do nado dele. Mas para quem está disputando prova, raspa a perna e coloca a roupa tecnológica, tem sim uma diferença. Eu acho que o que a gente perdeu ali foi uma onda com relação à divulgação da natação, que quando, né, eles falavam das roupas tecnológicas, Uhum. a roupa do tubarão, né, que eles falavam até. Isso daí a natação começou a aparecer muito, assim. E começou a girar até mais dinheiro no meio da natação, né? Por conta dos trajes, velocidade de venda de material foi muito, muito intensa. Mas eu já até me questionei se eu tivesse nadado, quando eu nadei para 21,75, se eu tivesse de traje, quanto eu teria feito. Meu irmão me perguntou isso ontem. Meu irmão Eu falou não. assim: pergunta isso pra ele, por favor. Quanto você acha que você teria feito de traje ali? Exato, mas assim, o que ele te ajudava bastante era no final da prova. Então, por exemplo, você pegava uma prova de 50 ou de 100 metros, nos últimos 5 metros na prova de 50, ou nos últimos 15 metros na prova de 100, que você começava a perder um pouco de frequência de pernada, o seu nado começava a cair um pouquinho, ela te sustentava mais em cima d'água, só isso. Mas com relação à compressão dela, diminuía a fadiga, eu já não sentia isso. Mas eu acho que seria mais o final da prova mesmo para dar uma sustentação. Mas eu acho que se eu tivesse nadado com uma roupa dessa, eu teria nadado para uma 21,3 por aí. Eu tava Eu chutando nadei isso para aí também. 20,70 com a roupa, os 50 livre, e depois eu não nadei mais. E nadei para o borboleta, eu tinha nadado para 22, só que era uma prova que eu não treinava na época. Eu estava muito mais No nadando 50 50 e livre, 100 né? livre. Mas eu acho que eu teria tirado uns 0,5, assim, com certeza. Pô, talvez seja a época da gente começar a conversar de voltar, né? Eu realmente acho que seria bem legal. Assim, ia ser bom pro hype do esporte. Eu Com acho que certeza. natação tem um potencial de ser no esporte. Ele é legal, ele é acessível, Sim. ele ensina crianças. Eu acho que a gente tá numa época para talvez aproveitar. Eu imagino que o pessoal da Federação Internacional aí tá esperando cair todos os recordes da época dos trajes, né? Eu acho que falta 800 masculino, 50 e livre. o 50 livre do Cielo, né? Sim. E tem, acho que 200 borboleta feminino também, tem aquele recorde absurdo eu Tá. acho que é um deles que estão pendentes Tá. também. Isso eu não lembro. Eu imagino que são esses, minha impressão, assim, de achismo vendo bem de longe, que eu acho que eles vão esperar limpar todos esses recordes mundiais para ir, ok, vamos começar a inserir, porque deve ter uma pressão de empresas como a Arena, a Porque assim, Speedo. alguns atletas, por exemplo, o atleta que era muito magro, a roupa não fazia tanta diferença. O atleta que era Se eu te mais perguntar. pesadão, mais forte, ele tinha uma diferença O brutal, Paul assim. Biederman foi absurdo o que ele teve de Com melhora com certeza. isso, Então, né? se pegar, por exemplo, o Bruno Fratos, que foi o nosso medalhista olímpico, 50 livre, ele era muito magrinho, assim. Ele era muito forte, mas muito magro. Não tinha diferença. Com roupa, sem roupa, não sentia diferença. Então, tem a turminha que brigava para tirar e tinha a turma que falava, deixa essa roupa aqui que esse negócio me Sim. ajuda. E aí os atletas até malhavam mais ainda, ganhando massa muscular, porque sabia que a roupa tinha uma sustentação um pouco maior ali para Você ia nadar ganhar as força, provas. mas não ia ganhar o peso, Exato, entre não ia aspas. Você ganha o peso, atrapalhar mas não ia... com relação ao arrasto, né, na água. Mas eu acho que assim, a parte de divulgação no cenário mundial da natação foi muito bom. Independente dos resultados, recordes, né, mas foi
todo mundo queria saber como que é essa roupa, né? Essa roupa ajuda mesmo. E a natação... Eu nunca pus. Não? Não sei como que é. Eu vou te emprestar uma, devo ter umas 10 lá em casa. Não tenho a mínima ideia como que é. Assim, a dificuldade era colocar ela, né? Porque você ficava lá meia hora para colocar ela, transpirava, ficava com a mão doendo. Depois que colocava a roupa, mas a sensação era muito boa. Era muito Meu boa. irmão fala que era bizarro, assim, que você pulava na água e sentia. Eu e ele, a gente sempre foi mais pesadinho, né? E, pô, aí ele, na hora que ele colocou uma calça uma vez só, ele falou, cara, era bizarro. Eu entrava na piscina, ondulava, parecia que eu tava quase de pé de pato ali. Então isso era legal. Nicolas, uma dúvida que eu tenho real, assim, e óbvio que você é um caso totalmente à parte, que você foi o 0,0000001%. Você era o cara que era o melhor, literalmente, o melhor da história. Você foi o melhor da história dos 50 borboleta dos seres humanos. Nenhum ser humano fez o que você parar pra pensar, isso é absurdo. Mas dentro ali do meio, você tava sempre com o pessoal que era finalista de campeonato brasileiro e tudo. Hoje no Brasil, um atleta profissional de natação, ele consegue se sustentar sendo um atleta profissional? E não necessariamente, não o cara que é finalista de mundial, o cara que é campeão mundial, o cara que é finalista. Porque esse cara vai, assim, com certeza ele vai ter um patrocínio, isso vai ser. Sim. Mas o cara que não tá ali, o cara que ele é o quarto lugar do Zé Finkel, o cara que é o terceiro lugar do Maria Lenk, que ele não pegou, ele consegue se sustentar hoje ou ainda não? O esporte ainda não vale a pena do ponto de vista financeiro para essa pessoa hoje? Olha, se eu me colocasse nesse lugar, não, por conta da família, né? Então, tem uma família para filho, escola, natação, luta. Pagar e sustentar uma família com o esporte nesse padrão muito difícil. Mas um atleta que ele é novo, mora em uma república, mora num apartamento com os pais, ele consegue sim. A natação, eu posso dizer que o ponto que eu cheguei como atleta, com os resultados que eu tive, não só de Brasil, mas mundo, eu consegui, boa parte do tempo, ficar só pensando em natação mesmo, 100% natação, por conta de prêmios em dinheiro que eu ganhei fora do Brasil, os salários aqui também. Mas, de maneira geral, a porcentagem é mínima, assim. Se ele é um atleta solteiro, talvez ele consiga viver por um tempo, mas ele precisa evoluir. E normalmente eles acabam parando, né? Faz uma faculdade ali e nessa transição para uma carreira ele consegue ser muito mais bem remunerado, né? Então a natação é de fato muito pouco valorizado. Tem pouco investimento na natação, poucas competições. Isso também tem um reflexo direto na visibilidade que a modalidade traz para patrocinadores, né? Então a gente pega aí 2 competições importantes no Brasil ao ano. Teria que colocar 8 competições importantes para poder vender esse patrocinador, né? E um dos motivos de atletas amadores de outras modalidades conseguem salários até maiores que nadadores que estão competindo entre os melhores do Brasil. E ser atleta profissional de natação, eu acho que assim, ninguém tem ideia do que é. Assim, na real, eu tenho muita gente no meu consultório que é maratonista e tudo. Não se compara o nível de esforço. Assim, não se compara. Assim, você não pode nem colocar esse debate em pauta porque é indiscutível o tanto que é mais difícil. Um atleta infantil treina mais em quantidade e exaustão do que uma pessoa que está se preparando para uma maratona. E se preparar para uma maratona é muito difícil, que fique bem claro. Mas o nível de esforço que atletas têm no profissional ou que querem ser profissionais, tá ali no infantil, no juvenil, no júnior, é absurdo, né? O quanto o cara se dedica para isso. E não é todo dia que vai ter um Nicolas, que vai ter um Cielo, que vai ter uma Etienne Medeiros, que foram pessoas que, aí nos últimos anos, um Bruno Fratos, que tiveram na ponta da ponta da ponta, né? Que são as pessoas que tiveram isso, essa sensação que você teve. E, inclusive, essa sensação eu acho que deve ser: qual é o gostinho de chegar batendo assim, cara, eu sou recordista mundial, assim, sou Joe, pai, sou eu. Como é que é essa sensação? Bring it on. Olha, eu vou te falar que a primeira vez que eu ganhei o Mundial em 2012, que foi um momento de mudança, assim, para mim, falei, bom, agora eu vou colocar energia nessa prova. Até então não tava algo tão automatizado, assim, para mim, sabe? Foi meio que eu errei muita coisa, eu errei a virada, tava muito ansioso. Eu entrei numa prova de nadadores de borboleta. Eu era um nadador de crawl quando eu nadei em Istambul 2012, né?
Aí quando eu ganhei, eu falei, caramba, sou campeão mundial. Isso foi, óbvio que foi muito legal, mas a sensação quando eu bati o recorde mundial, para mim foi a melhor de todas, assim, de falar, cara, eu consegui nadar para 21,75. Hoje no mundo era longe do recorde mundial, que era 21,81, que era do Stefan Deibler, se eu não me engano, Alemão, que era um alemão, era Stefan Deibler. E esse recorde era com os trajes, né? Uhum. E quando eu nadei de traje junto com ele, ele tinha nadado para 21,8, eu tinha nadado para 22,0, 22,1, que era uma prova que eu não nadava, e ok, nadei, mas fui longe do recorde dele. E esse recorde ele ficou por 8 anos, o recorde dele, com traje. E aí, quando eu bati, eu falei, caramba, hoje eu sou o melhor do mundo naquilo que eu faço, né? Então, e perdurou bastante, né, esse recorde. Aí eu acho que a partir desse momento, muita porta assim, se abriu. Então, principalmente no cenário internacional, né? Eu sou muito mais reconhecido fora do Brasil do que aqui. Então, comecei a fazer parte de eventos convidados pela FINA, principalmente nos últimos 4 a 5 anos que as competições foram feitas todas na Ásia. Eu participei de todas como convidado da FINA. Então, eu acho que foi um diferencial muito grande e financeiramente mudou minha vida, assim, depois desse resultado. Que legal, que legal. Eu imagino que deve ser uma sensação do tamanho do mundo. Pô, quando eu bati o recorde da intermédia, eu fiquei feliz, imagina. Eu já nadei interfísio já, hein? Sacanagem, hein? Interfísio eu já nadei. Pô, sacanagem. Não devia contar pra você, pô. Você sacaneou, pô. Eu teria entrado com recurso se eu fosse atleta competidora com a sua, sem dúvida. Eu falei assim, esse cara não conta dar 2 medalhas de ouro. Mas nadei interfísio já. Foi uma fase boa. É legal de ver de perto aqui, que eu acho muito interessante ver você de perto, porque eu vejo, eu te vi muito pela TV, em diversos cenários, então é bem legal eu ter essa concepção de tudo como foi. E eu acho que o esporte possivelmente é a coisa que te molda até hoje, né? Você nada desde qual idade aí? Desde os 6 anos de idade. Desde os 6 anos. Então, praticamente, você não se inteira. entende como não nadador, né? Exato. Quando eu encerrei minha carreira, eu falei, bom, agora não tem mais essa obrigação. Eu comecei a sentir muita falta. Eu falei, eu preciso ter contato com a água. Então, pelo menos 3 vezes por semana, eu preciso estar na piscina, nadando, sem muito compromisso, né? Mas eu acho que faz parte da minha essência, assim, foi muito difícil me desconectar da natação por completo. Existem atletas que acabam tendo até trauma, não quero entrar na água nunca mais. E para mim foi o oposto, né? Então, eu penso muito em longevidade, com qualidade de vida também. Isso eu entendi ao longo da minha carreira o quão foi importante eu cuidar da minha saúde e entender e perceber como eu era produtivo, né? E eu falei, eu não quero perder isso daí, né? Ser produtivo, entregar resultado, não só como atleta, porque eu não sou mais atleta, mas como empresário, enfim, na minha vida como um todo, né? Esse exemplo também, principalmente para minha família, para meu filho, né? Então hoje ele se espelha. Tanto é que eu troquei um monitor de sono e tudo mais, aí ele pegou o meu para ele. Ele tem 8 anos. Ele falou, não, também quero medir meu sono, ver como é que eu tô. Ele nada também? Ele nada, mas ele tá mais no futebol, né? Eu deixo ele bem solto também, para ele, desde que ele esteja no esporte, para mim faz todo sentido. Seus pais te cobraram ser atleta? Putz, não. Isso é legal. Não cobraram, vive a sua infância, a sua adolescência, nada. E bem no início eu não era um cara tão sério, assim, de ficar... Às vezes, no final de semana, eu queria viajar com os meus amigos, isso muito novo, né? Quando eu ganhei o meu primeiro Troféu Brasil, e aí já mudou o jogo. E aí já fui chamado por outros clubes fui contratado por um outro clube fora de Ribeirão Preto, né, a cidade onde eu nasci. E aí o jogo mudou, né? Eu já tinha uma responsabilidade ali que, de fato, eu virei um atleta profissional. Mas no início não teve uma cobrança, não se cobre tanto. Veio de você. Então, exato. Você que Sim. Hoje tem muito pai cobrando muito filho, né? Acho que sempre teve, mas né? não avança, né? Eu vejo que muitos atletas que têm parece que o pai queria viver essa vida e não conseguiu e transfere essa responsabilidade para os filhos, né? Que isso é muito negativo, né? Futebol tem demais isso no Brasil, demais. Então eu fiz várias modalidades. Eu fiz luta, fiz futebol. Futebol era um baita de um perna de pau, né? Já fiz triatlo amador também quando eu era novo. Eu nadava e entrava no triatlo. Então eu fiz short triatlo, já fiz triatlo rústico, já fiz triatlo olímpico também. Tenho
troféu. Tem uns 3 lá em Ribeirão. Mas a natação, de fato, era algo que putz, eu ficava horas na piscina, assim. Eu falei, eu realmente gosto disso daqui. E eu tinha uma certa facilidade também com a modalidade e fui colocando cada vez mais energia. Você acha isso, obviamente, mais um achismo, a gente não precisa ter uma resposta científica para isso, mas para o seu sucesso, o quanto você colocaria proporcional do que você tem de baseline de talento, e seria hipocrisia a gente falar que talento não existe, talento existe, tem pessoas esforçadas que não conseguem sequer 1% do que você conseguiu na sua vida, o quanto de esforço para te carregar até ali, te levar até um mundial, te levar até uma Olimpíada, e o quanto de cabeça certa na hora certa, de fazer o que tem que ser feito. Mais ou menos, quanto você me diria que cada um importa ali para esse resultado final, que é ser campeão mundial, ser recordista mundial. Ó, difícil a pergunta, hein, Silvio? Yes! Mas vamos lá. Eu acho que eu tinha um certo talento, sim, com a natação. Isso era algo que eu não tinha tanta percepção, mas os treinadores, né, no meu desenvolvimento falavam isso, né? Desenvolvimento a longo prazo, quando eu era adolescente, ali, eles falavam para os meus pais, tem que investir nele, ele tem um talento e tal. Mas eu acredito que uns 35% era talento. Entre 30% e 35% talento e, sem dúvida nenhuma, esforço, dedicação foi brutal. Eu me lembro quando eu parei de nadar, aos 42 anos, o primeiro final de semana, um sábado, que eu não fiz nada. Primeiro que eu me senti inútil. Eu falei, cara, eu não tô fazendo nada sábado, tem que fazer alguma coisa. O sábado eu não passava, porque eu nunca tinha vivenciado isso. Era algo que todo final de semana eu tinha treino sábado de manhã. Toda sexta-feira eu não saía, porque eu tinha treino sábado de manhã. Então fazia parte da minha vida. Então, assim, a dedicação que eu tive foi brutal. Mas eu acho que o inconformismo me levou até onde eu cheguei. Eu não aceitava os resultados que eu tinha. Eu não colocava para fora, não exteriorizava isso de falar, eu tenho que ganhar desse cara, mas de tudo aquilo que eu fazia, de toda a energia que eu colocava no processo, eu falava, não, eu vou conseguir fazer isso aqui, vou até conseguir fazer. E como eu te falei, a parte mental foi algo que eu tive muito mais dificuldade e eu entendi que foi mais lento. E a partir do momento que eu comecei a aprofundar, estudar mais como lidar com esses desafios mentais, que seja crenças centrais, né, que muitos profissionais falam também, algo que eu vivi lá no passado, eu não estou conseguindo lidar com alguma situação presente, e eu comecei cada vez mais a me desenvolver. E a partir do momento que eu subi num bloco, numa final de um campeonato mundial, defendendo um título, me olhando no telão, eu balançava e me via no telão, todo mundo em pé, um holofote na minha cara, e eu consegui ter controle emocional para nadar a prova e ganhar, eu falei, agora eu não perco mais essa prova. Porque eu falei, agora eu consegui ter controle acima de todos os outros nadadores que estão aqui. Isso leva tempo, né? Então, foram 20 anos como atleta profissional e 10 nessa mesma pegada aí, repetindo, testando maneiras diferentes de nadar mais rápido. Isso daí era uma inquietação mental minha, assim, que eu ficava o tempo todo tentando, falando, eu preciso fazer isso, preciso passar com 9.6 e me desenvolvendo e testando, né? Até que eu consegui buscar esses resultados, mas eu acho que uns 30% de talento aí, o resto foi mão na massa mesmo. Labuta. Eu adorei você falar desse termo inconformismo. É uma característica que eu vejo muito porque, olha que engraçado, pessoas de sucesso. Assim, as pessoas chegam para mim e falam, mas você sempre foi, é o termo que usam, você sempre foi rasgado assim, né, que é seco, né, sem tanta gordura. Eu falei, não, eu era gordinho quando eu era criança, eu era gordinho, era o gorducho da galera. E à medida que eu fui envelhecendo, eu fui cada vez mais consumindo, sei lá, suplementação, alimentação mais de qualidade, até entender, né, esses pilares de longevidade, sono, a qualidade de alimentação, essa gestão emocional que foi importante. Suplementação também eu jogo no mesmo barco quando eu falo alimentação. E mudança de método de treinamento, esses pilares foram importantes. E ao mesmo tempo, sem saber naquela época, tem a tal da epigenética, né? Que é a expressão desses genes que, independente de eu ser um gordinho ou não, se eu tenho genes
positivos, eu estava ativando eles ali, expressando de forma positiva eles. Então foi um combinado de consequências assim ao longo desse processo para eu conseguir ser um bom atleta, né? E é legal, eu acho que a gente estava falando sobre longevidade no esporte aqui, e você é o exemplo da longevidade no esporte no mundo para mim hoje. Eu não consigo ver ninguém perto de você nesse sentido. Por mais que a gente tenha atletas até que te seguraram muito tempo, eu acho que fazer o que você fez é difícil que a gente veja tão cedo. Sim. E isso, obviamente, você tem um skin in the game, você entende bastante sobre isso, e você fez nos últimos anos você está jogando isso talvez com a sua ideia profissional para os próximos anos está em cima disso, da mesma forma, né? Sim. Você é um símbolo disso, você é um cara que claramente entende muito sobre isso, não só por leitura, mas por prática, não só por prática, por leitura, por entendimento, por estudo. E conta um pouquinho pra gente dessa transição de agora eu fui recordista mundial, fui campeão mundial, eu tenho minhas medalhas e agora eu sou empresário. Agora eu tenho... Conta um pouquinho pra gente da sua empresa, qual que é a ideia dela, o que você tem, quais são os seus planos a partir de agora. Bom, então, quando eu aposentei, eu falei, poxa, todo mundo falava, não para, continua nadando, vai até onde o seu corpo consegue. Eu falei, poxa, eu não acho justo comigo, né? Porque eu vou até onde eu estourar, eu paro de nadar. E eu entendi que era o final da minha história ali como atleta profissional, né? E aí eu pensei, que maneira eu posso incentivar ou inspirar as pessoas a viverem com mais qualidade? Viver em alta performance com longevidade também, né? E alta performance ela serve para todo mundo, não é só para o atleta profissional, atleta amador, o empresário, o médico, ser produtivo, entregar resultado acima da média, ter qualidade de vida. E uma das coisas que eu estudei muito, e é até curiosa essa história, porque essa questão da minha escolha da Outlive, né? Eu montei uma empresa de suplementos. Então, muito tempo atrás, quando eu morei nos Estados Unidos, eu comprava suplementos lá fora, trazia para o Brasil, eu mesmo fazia o meu suplemento de qualidade. Eu falei, não, esse daqui funciona, esse daqui é mais biodisponível, esse aqui absorve mais, esse aqui não tem no Brasil, e montava meus próprios suplementos. E eu pensei, que maneira eu posso usar toda a minha história do alto rendimento e trazer para as pessoas que querem, de fato, viver com mais qualidade. E uma forma que eu encontrei era através da suplementação. Obviamente que eu fundei a empresa a Outlive junto com o Marcelo e o Felipe também, mas é inspirar as pessoas, de fato, a conseguirem viver com mais qualidade. Então a empresa, além de ser uma empresa de suplementos, é uma empresa que a gente pensa em educar as pessoas, né? Em criar uma comunidade da saúde, né? A gente até fala Health Club lá dentro da nossa empresa. E aí o primeiro suplemento que está na empresa, né? Ele chama Daily Health, ele tem 62 ingredientes. Então tem vitaminas, minerais, compostos bioativos, colágeno, superfood, que é um multifuncional para a pessoa tomar na parte da manhã com 200 ml de água em jejum e começar o dia. E eu já estou tomando, já tem um tempo, já estou mensurando bastante coisa no meu dia a dia para entender se de fato traz resultado, e de fato eu estou percebendo muita diferença, principalmente em produtividade, energia ao longo do dia. Então ele é um suplemento bem completo, e esse é o primeiro suplemento dentro da empresa, né? Ainda o Felipe me trouxe ele até lá no consultório. E aí você experimentou? Eu experimentei e adorei. Inclusive estou usando direto. Às vezes eu fico assim, às vezes eu passo um momento, ponho em caixa, perco o almoço ali e falo, cara, isso aqui pelo menos eu vou manter minha reposição de água e sais bem adequada durante o dia. Então veio muito a calhar ali. Às vezes dá 4 horas da tarde. Não façam isso, pessoal, mas às vezes eu fico sem almoçar durante o dia, porque ossos do ofício, né? Nem sempre a gente vive no ideal. E eu achei bem bom, inclusive dei um feedback para ele. Tô te dando agora publicamente, de certa forma, esse feedback nesse sentido, mas é uma coisa bacana. Falando em suplemento, você citou várias vezes suplementação durante todo o seu processo de carreira profissional. Eu acho que isso vem também na sua carreira profissional não atleta, digamos assim. Sim. Se você falar para mim hoje, você fala assim, cara, eu tô com um cara aqui na minha frente, eu gostaria de sugerir 1 a 2 suplementos para esse cara começar uma rotina de exercício físico. Vamos pensar que ele está correndo
3 vezes por semana e fazendo musculação 2 a 3 vezes por semana. Quais que pessoalmente você achou mais interessantes na sua vida e quais que você talvez sugeriria para um cara que está aqui, pô, tô começando e eu pensaria em alguma coisa? Olha, pensando nesse ponto de mais qualidade de vida, em pessoas que querem ter uma boa recuperação, energia, no final do dia acaba ficando com baixa energia, mais saúde, principalmente articular, óssea, o nosso suplemento, de fato, ele é um boost, não só de antioxidante, mas ele tem aminoácidos, ele é um composto bem complexo, assim. Esse é um interessante. Para performance depende da prova, né? Eu nunca fui o atleta que consumia carboidrato todo o treino, eu tomava água e gostava de tomar a reposição depois do treino, né? Mas atletas de endurance, né? Então tem eletrólitos, carboidratos que são interessantes. Eu utilizava muito mais creatina, de fato, creatina eu já tomo há mais de 20 anos, eu acho. Before it was cool. Exato. Eu acho que creatina foi um suplemento que eu tomei boa parte da minha carreira, e antioxidante. Sem dúvida, antioxidante era algo que para mim fazia parte, né, da minha rotina no dia a dia. Tanto é que eu criei um suplemento que de fato tem muitos antioxidantes dentro. O que você colocava na época, antes desse suplemento? N-cisteína, cúrcuma, o que você utilizava lá para 2012? Primeiro 2012. Mundial ali. Porque a gente não tinha esse hype de suplemento que tem hoje, né? É, Talvez você não achasse tanta coisa ali. Em 2012 eu usava beta-alanina, creatina, eu usava NAC, às vezes eu utilizava também. Aqui no Brasil eu nem sei se tinha, eu comprava sempre fora. Vitamina E. É como expectorante, né? Sim, sim, né? sim. Você consegue comprar dessa forma. Dá também para comprar assim aqui. E ácido lipóico eu usava como um forte antioxidante também. Cúrcuma já utilizava ao longo da minha rotina, né? Mas eu comprava superfoods individualizado, né? Então eu comprava nos Estados Unidos um superfoods e misturava. Você fazia alquimia ali. Pra você ter ideia, eu tomava mais ou menos uns 28 comprimidos ao longo do meu dia. Então, sei lá, à noite tomava magnésio, tomava... que mais? Tomava magnésio, tomava proteína também à noite, que era um horário que estava incluído dentro da minha rotina. Multivitamínico de manhã. Rhodiola rósea, tomava creatina, beta-alanina, proteína, ácido lipóico, tomava cafeína. Eu tomava muita coisa, viu? Tomava BCA, não sei se você lembra da fase do 2222. Sim. Eu cheguei a receber uma prescrição dessa lá no 2007, talvez, 2007. Tomava glicina também, tomava inositol. Eu tinha um combinado, né? Mas eu pensei, quando eu pensei nessa fórmula, que é o Daily Health, era ter um suplemento que é uma dose diária. O cara toma na parte da manhã e não tem que se preocupar com mais nada, né? É porque para todo mundo, assim, até não faz sentido, lembrando, se era o melhor do mundo no que você estava fazendo. Tudo seu é específico, é o 0,001%. Só que para todo mundo, você falar pro cara ele colocar 28 comprimidos por dia, talvez não faça sentido. Às vezes isso você facilita a vida do cara, né? Sim, você tem um compromisso só. E uma das melhores coisas para pensar em posologia de forma médica é, cara, garante dose única, né? Exato. Hoje tem até estudar doses semanais das coisas, né? Tem o exemplo do Ozempic, do Wegovy, das medicações para obesidade, dose semanal funciona melhor. Então, essa questão talvez você dá uma praticidade para o seu cliente, consumidor, atleta ou paciente em tudo, né? Então, sim, e a ideia era fazer algo em pó também, para ter a absorção até mais rápido ali. O cara toma na parte da manhã com água gelada. Essa é a sugestão que a gente dá. Para algumas nutricionistas, médicos, eu entreguei. Uma nutricionista testou no intratreino, que não era a proposta, mas ela falou, eu adorei esse negócio, eu preciso comprar. Onde que vende? Falei, ainda não tá vendendo, né? Eu tomei de fim de dia, que eu achei, fim de dia, 4, 5 da tarde, sabe? Tem mais 3, 4 pacientes pra atender, você tá com o estômago meio vazio, assim, eu falei, cara, ok, talvez, e é aquela coisa, a minha percepção foi boa, nesse sentido. Assim, a ideia é a pessoa tomar de manhã pra não esquecer também, né? Então, no mundo moderno, cada vez mais a velocidade absurda que tem, né? Que muitas vezes não acompanha a velocidade do nosso cérebro, né? Não é assim que acontece. E era para trazer, de fato, praticidade, né? Com o intuito de pensar muito na produtividade das pessoas, né? Seja ela um empresário, seja ela um atleta amador, mas serve também para o atleta profissional, né? Então, esse foi o primeiro suplemento, ainda tem mais uns 3 aí que eu já desenhei, já está
já tá tudo alinhado aí, mas a gente vai lançar agora dia 25, o lançamento. Agora de abril. 25 de abril é o Legal. lançamento do suplemento. E aí é hora de trabalhar, né? Trabalhar e entregar cada vez mais suplemento de qualidade. E uma coisa, Silvio, que eu acho interessante, né? Ao longo da minha carreira, eu fiz muito teste antidoping, muito. Tanto é que no último ano de carreira eu fiz 18 testes antidoping. Uau. Então em 12 meses fiz 18, seja ele de sangue ou seja ele de urina. E existe uma preocupação gigantesca com suplementação quando o atleta profissional compra, né? Então um cuidado que eu tinha lá atrás, hoje está muito mais massificado aqui, né, a suplementação. No Brasil, obviamente, as pessoas têm que tomar muito cuidado onde eles vão comprar, né, saber onde é a fábrica, é importante isso. Mas até tempos atrás, as pessoas falavam, mas não é um atleta profissional, ele não vai ser testado, pode comprar qualquer marca. Na minha cabeça não fica claro isso. Por que você vai comprar um suplemento que ele tem baixa qualidade, que pode ter uma contaminação com outra, uma contaminação cruzada, sendo que você pode comprar exatamente o mesmo suplemento que o Michael Phelps está comprando, que é o melhor do mundo. Então eu fiz questão de encontrar um parceiro, que hoje é um parceiro nosso dentro da Outlive, que a matéria-prima, a qualidade, maquinário, a fábrica é algo que eu fiquei impressionado quando eu entrei, que é uma fábrica nova. Tive a oportunidade de entrar em outras fábricas nos Estados Unidos também, de altíssima qualidade. E eu falei, bom, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para minha família, eu vou tomar esse suplemento, é isso que eu quero entregar para as pessoas. Então eu fiz questão de ter um suplemento com matéria-prima premium mesmo, para entregar algo de muita qualidade aqui no Brasil. É um cuidado muito grande a gente tem que ter isso, até para o pessoal ali. Muitas vezes você tinha a capacidade muito clara de analisar um suplemento, por exemplo, que você comprava nos Estados Unidos, porque você tinha um interesse direto nisso, você conhecia marcas e tudo, que tem as marcas muito sérias. Mas assim, você já deve ter visto, eu já vi paciente meu, que ele estava tomando um suplemento americano como pré-treino, a testosterona dele suprimiu. Ou seja, e o LH dele, que é o hormônio que estimula a testosterona, supressa também. Tinha derivado de testosterona no suplemento dele. Sorte que ele usou por pouco tempo, não bloqueou o eixo, tirou... O eixo tava... voltou. Ainda bem, você não imagina o trabalho que isso ia dar. Recuperar um eixo de um cara por causa de um suplemento. Às vezes o cara, esse suplemento é muito bom. No fim das contas, você está se dopando, na verdade, né? Sim. E quando a gente fala de homem jovem, fertilidade é um problema, então tudo isso tem que levar em consideração. Então, na hora de escolher o suplemento ali, você ter certeza que você está tomando, isso está sendo proposto. E segundo, a honestidade do doping, né? Eu acho que a grande questão é essa. Eu imagino que deve ser muito legal você deitar no travesseiro todo dia de noite e falar assim, cara, eu ganhei e eu ganhei. Eu não roubei de ninguém. Eu não tirei a oportunidade de alguém por isso, né? Como que vocês de dentro do esporte viam doping? Eu, como médico, eu vejo um doping com uma preocupação de saúde muito grande. Como ex-atleta, que fique bem claro, meu ex-atleta é um Pokémon perto do seu, mas eu também me sinto incomodado. Eu lembro que até na faculdade a gente era super xarope com isso. Eu fui presidente da Atlética. Se qualquer pessoa falasse, se eu soubesse que qualquer pessoa estava dopada, eu brigava para essa pessoa não competir. Porque eu falava, ou a gente ganha sendo honesto, isso no universitário, ou a gente não ganha. Assim, se tiver outra pessoa melhor, que ela ganhe, que o mérito do esporte. Como é que vocês de dentro... possivelmente devia ter um zoom de uma época que um ou outro utilizou. A gente teve suspeitas mundiais aí que alguns momentos chamaram a atenção. Como é que é a visão que vocês tinham de doping? Então a gente não sabe, igual todo mundo, assim, a gente não sabia quem estava usando, quem não estava usando, mas de fato é algo presente no esporte competitivo, né? Então saiu até uma pesquisa muito tempo atrás, não vou lembrar onde, a pergunta era a seguinte: se você tivesse que se dopar para ganhar uma medalha olímpica, você se doparia? Tipo, 90% falou que sim. Então, assim, é muito do que a pessoa quer de fato, sem entender qual que é a repercussão de usar uma droga para conseguir um resultado. Eu acho extremamente deprimente um atleta usar algum tipo de recurso que é um doping, sei lá, um hormônio, alguma coisa nesse sentido, para conseguir resultado em uma competição tão importante como os Jogos Olímpicos, o Campeonato Mundial. Mas o atleta que ele está
muito bem ranqueado mundialmente, ele faz testes antidoping com tanta frequência que ou ele é o ninja para conseguir mascarar isso daí, ou de fato o negócio é falho, mas não é falho. Então aquele atleta que está começando a dar resultado, que ele está tentando entrar pro hall dos melhores do mundo ali, esse cara que é o principal adversário ali, que está tentando colocar alguma coisa errada, alguns deles, né? Não todos, não estou generalizando, obviamente. Mas o risco é gigantesco. Um atleta num nível do Caleb Dressel, Michael Phelps, qualquer outro nadador que está ali no hall dos melhores do mundo, eu acho muito difícil o cara tá usando alguma coisa. Você me falou que você foi testado 18 vezes em um ano. Isso. Então, a cada 20 dias, 3 semanas você fazia um teste. Não era no cronograma, assim, dessa porque forma. É meio que surpresa, né? Mas acontece, às vezes vem o exame e faz exame de sangue comigo. Aí 2 dias depois vem e faz de urina, sabe? Pra ver se, já fiz então, o de o cara tem que ser um fisiologista bizarro pra dar uma driblada nisso, né? Impossível. E as pessoas não sabem disso, né? Acham assim, esse cara ganhou o tamanho desse cara, ele deve tomar alguma coisa. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que tem aqueles malandrinhos que querem burlar o sistema, mas a grande maioria dos atletas que estão ali no topo, que eu pelo menos convivi, eu não acho que tomava alguma coisa. O risco era gigantesco para simplesmente afundar a sua carreira ali em uma besteira como essa. Isso é bem legal até a gente ver essa de dentro. Eu vejo direto o pessoal, esses caras são tudo dopados. Eu sempre falo, cara, não são. Não justifique a sua incapacidade de ser igual a eles com a questão do doping. Não o que você falou da saída, né? A sua saída é boa, porque sim, eu treinei minha saída, não é porque... Faz 1/3 do que esse cara faz, assim. Toca no seu dia 1/3 do que ele faz. Eu não tô pedindo pra você fazer 1/3 só. É absurdo o que se faz um atleta profissional de capacidade física. É assustador o que um cara desse faz. Mas eu acho que o principal ponto que eu vejo, tanto é que as pessoas focam muito, o tamanho desse cara, ele é forte, ele toma alguma coisa. É muito distante disso, não é isso. É a recuperação que ele tem no dia a dia, usando alguma substância ilícita para conseguir performar mais do que os outros nadadores, né? Mas sempre que acontecia esse tipo de assunto, eu meio que saía de perto, porque poderia me atrapalhar sabendo que eu estava disputando com um cara dopado, por exemplo. Então eu já me afastava, falei, cara, eu não quero saber. Não quero saber. Que legal. E quando eu ganhava dele, eu falei, bom, se tiver, tomou pau. O pai tá on. Exato. Mas é legal ver isso, até para o pessoal ver que a gente está falando de mérito aqui, né? A gente não está falando... É mérito mesmo. E isso é um dos méritos do tamanho do universo. Isso para o pessoal que é da ciência, isso é um Nobel do esporte. O que você conseguiu fazer, talvez mais do que o Nobel, porque o Nobel é anual, né? O recorde mundial não é. É talvez a melhor pesquisa do Nobel dos últimos 10, 15, 20 anos. É o que você conseguiu entregar aqui. Então, isso é legal. Eu tenho muitas minhas ressalvas com doping, e minha maior ressalva, e de todas, assim, porque risco de fazer merda com a própria saúde, ok. O problema é, entre aspas, seu. Primeiro que não é seu, porque... as pessoas que te amam vão sofrer com isso. Então, não é simples, é problema meu. Não é, isso é egoísmo. Mas o segundo ponto é que o esporte ele é um exemplo de saúde para as pessoas. Quando eu vejo você no Instagram, eu olho para você e falo assim, cara, que legal. Assim, dá vontade de fazer esporte. Sim. E quando dá vontade de fazer esporte, a gente consegue que pessoas... por diversos motivos, tenho vontade de fazer talvez a melhor intervenção de saúde da medicina. Sim. Quando eu coloco o doping nessa jogada, eu tiro o benefício do esporte. Ter boa capacidade física reduz a sua mortalidade em 75%. Então, é 1/4 de chance se você tivesse capacidade física ruim. Já se você coloca o doping, você aumenta a mortalidade em 3 vezes. Nossa. Ou seja, eu tô tirando um dos maiores benefícios que existem da medicina na hora que eu ponho doping, e eu me preocupo muito com o adolescente. O adolescente me preocupa, porque se esse cara começar a entender que para ele ser um atleta profissional, ele precisa se dopar,
as influências de saúde que os atletas conseguem ser pra gente, eles deixam de ser. Sim. Eu gosto muito de ver atletas profissionais e influência positiva que tem. Eu Uhum. gosto de ver você treinando, eu gosto de ver o Cielo treinando ali, fazendo um tirinho de 25, mesmo aposentado. Eu gosto de ver o João Fonseca sendo entrevistado, acho fantástico o posicionamento que aquele cara tem. A cabeça boa ele. Pô, eu gosto de ver o Guga falando sobre esporte. Quando eu vejo isso, assim, cara, que influência positiva que isso traz para uma sociedade. Sim. Você já parou pra pensar, tipo assim, pô, você tem mais de 90 mil, quase 100 mil seguidores no Instagram. Cara, se 1% disso estiver sendo influenciado, você faz uma coisa que é muito maior que um monte de política pública que tem pra saúde hoje. Então, assim, quando você traz esse posicionamento Além pra de ser gente... uma ferramenta educacional, né? O Sem esporte, dúvidas. né? Isso, de fato, o que você falou faz todo sentido, né? Eu lembro que há um tempo atrás até colocava muito peso, assim, postava, mas eu dei uma parada, porque as pessoas querem saber quanto eu tô colocando de peso para ficar nessa competição, se ele coloca mais ou menos, né? Mas o que você faz através das minhas redes sociais, né? É de fato inspirar as pessoas mesmo. Falar, poxa, viver assim é muito bom. Você vai ser mais produtivo. Então, entro no banheiro de gelo, faço preparação física, posto lá. Treino da natação, posto lá. É porque eu não sou tão ativo nas redes sociais, mas o tanto de mensagem que eu recebo no direct para saber como que eu fiz essa série, mas que horas que eu fiz, que eu comi antes. E eu tenho falado bastante com essas pessoas e, de fato, é inspirador. Tem alguns atletas de natação master, principalmente, que fazem o programa de treino que eu tenho online e já estão nadando assim, já fazendo o programa há 2 anos e melhoraram tipo 5 segundos. Uau! Nesse nível. E o corpo, você vê, esteticamente, ele mudou ali. Tudo bem que a estética é a ponta do iceberg, mas é uma questão para muitas pessoas também, isso a gente tem que colocar na mesa. E eu olhar e falar, caramba, eu consegui ajudar esses caras, né? É muito legal isso daí, né? É muito legal. Até como médico, você deve viver isso no dia a dia, né? Sim, Falar, caramba, mas eu também sou eu sou totalmente influenciado, assim, eu tento influenciar pelo fato de ser influenciado, né? Então eu gosto de ver, pô, eu olho todos os seus treinos, assim, eu seguro a foto, O último você deixa viu? eu ver a série O último dele, você assim, viu? todos, você fez tirinho de 15, colocou paraquedas aí, eu vi mesmo, eu vejo porque eu acho legal, eu aprendo, eu me estimulo, eu Sim. falo, pô, o Nicolas tá fazendo, isso é uma coisa legal, se é um cara que você, mesmo parando de treinar, e talvez você vê isso próximo, a maioria dos atletas que param de treinar ali profissionalmente ganham peso, aumenta o percentual de gordura. Pessoal, entra no Instagram do Nicolas e olha o percentual de gordura lá depois. Eu vou pedir para tirar a camisa para vocês verem aqui. Mas você conseguiu sustentar muito bem um físico muito massa e uma capacidade física mais importante do que o físico muito massa. Pô, se você tivesse ganhado até 5, 10% de gordura corporal, estaria normalizado ali, muito possivelmente. Mas mesmo assim, você conseguiu sustentar uma capacidade física muito massa. Me conta um pouco disso e vamos falar do seu plano que você tem para natação master. Você vai voltar a competir no master? O que é a sua ideia nos próximos meses /anos aí? Bom, primeiro falando dessa questão do corpo, da alimentação, enfim, de manter o mesmo padrão físico, é que não é algo que eu tenho que carregar. Eu vivo bem assim. É um estilo de vida que para mim faz total sentido manter assim. Porque não eu é um fardo para você. Não é um fardo, nunca foi. Então, eu vejo que para algumas pessoas, como é muito distante ou nunca teve contato com esporte, com uma alimentação mais de qualidade, nunca focou tanto em ter uma qualidade de sono, se usa bebida alcoólica ou se não utiliza bebida alcoólica, isso daí elas fica muito distante para entender o que é viver em alta performance, né? Eu falo que viver em alta performance é o que eu faço. Então eu sou produtivo, eu sou pai, eu levo meu filho na escola, eu faço comida para ele, eu lavo roupa, eu faço de tudo e ao mesmo tempo eu tenho que ser produtivo na empresa que eu tô, que eu fundei também. Então, e sobre a questão do recorde mundial, né? Eu tô como consultor técnico de um time em Curitiba e vai ter uma competição Master em Porto Alegre de 1 a 4 de maio e eu vou fazer mais que uma apresentação também, eu nem colocaria como competir o Campeonato Master, porque a minha ideia é muito mais inspirar as pessoas que estão ali, né? Entender que hoje eu tô com 45 anos, se eu consigo um bom resultado, tudo bem que vai ser diferente do que eu fazia lá atrás, lógico, eu tô nadando 2 a 3 vezes por semana, mas inspirar as pessoas e mostrar que é possível viver com qualidade. Então, só o contato que eu tenho lá
mais ou menos com 500 pessoas que estão ali na competição, vendo isso acontecer, eu me sinto bem pra caramba, de falar, puta, eu tô inspirando essas pessoas mais velhas, e eles levam muito a sério. O nadador master tá cada vez mais se profissionalizando, assim, tá treinando, competindo pra caramba, os tempos caindo. Você vê nos Estados Unidos atletas, o Nathan Adrian, outros nadadores também, o Anthony Irving nadando campeonatos master. Então, assim, a minha... volto até a falar que o meu objetivo não é competir com esses atletas do master, tá? E sim inspirar, estar com eles ali naquele momento e mostrar que de fato é possível viver bem com qualidade. Curiosidade, quanto que é o recorde mundial hoje? 50 borba? O recorde mundial 45 mais, que hoje eu tô com 45, é 23,90. 23,90. Não é um tempo fraco, não. Pô, é forte? De quem que é? É de um japonês. Eu não me lembro o nome dele. Pô, 23. Eu tava pensando que ia ser uns 24, alguma coisa assim. Não, 45. não. É 23,90 na longa. É forte, é um tempo forte. Mas você faz, né? Eu tô treinando 3 vezes e não vou mudar. Eu não vou colocar mais energia nisso, porque eu não quero virar essa chave de... Porque eu sei como que eu sou, eu já entro para um nível de competitividade muito grande. Eu não quero isso, eu quero estar ali mais para... Eu vou tentar bater esse recorde e a ideia é de fato nadar, trazer esse recorde pro Brasil. Na categoria anterior eu bati, fiz 23,70. Bati o recorde também. Eu fui dar uma palestra lá e eles falaram, poxa, você não nada aqui? Eu falei, nado, fui lá e... Pô, tô fazendo nada, vou ali bater o recorde mundial, né? Você vai fazer o que hoje? Tomar um café? Não, bater o recorde mundial já volta, né? Já volta. Então, só como referência, meu melhor tempo foi 22,60. Então, 22,60 para 23,9 é distante. Não quer dizer que eu vou nadar para 22, né? Porque eu tô aposentado já tem um tempo, mas a ideia é essa. Mas isso é fantástico de sustentação de capacidade física, viu? Assim... Sim. Subir um segundinho só nesse período de... Pô, isso já... Sim. Pô, pra você ter uma ideia, quando a gente pegava os meninos de 16, 17 anos, tinha parado de treinar, às vezes nadava um segundo acima na intermédia, você ficava feliz. Imagina do Mundial, assim, pô. É uma coisa bem legal. Nicolas, uma característica que você tem muito positiva, que eu quero deixar, entre aspas, público aqui, que você é a mesma pessoa na TV, na internet, que você é pessoalmente aqui. Obrigado. Eu dou muito valor para isso quando a gente vê pessoas que influenciam as outras. A gente tem muitos personagens na internet hoje. Hoje cada vez mais. E eu acho isso muito legal. Quando eu converso com você, eu tenho certeza na hora de a gente cortar a câmera, o nosso papo vai ser a mesma coisa. Sim. Que vai continuar aqui. E eu aprendi muita coisa hoje. Você tirou várias das minhas dúvidas e curiosidades e pode ter certeza. Quando eu vim para São Paulo como profissional, meu irmão me falou uma coisa bem, falou assim, cara, você vai ter contato com esses caras que são nossos ídolos. E hoje, de certa forma, é isso sendo corroborado. E eu te corroboro que você é um dos caras que me influenciaram de forma muito positiva. Quando você vê um cara que é nosso, do nosso país, ir lá do mundo, bater todo mundo e falar assim, cara, é com a gente... E mais do que isso, você trazendo esse conceito que a gente gosta tanto de longevidade, tanto no esporte quanto na saúde, é uma coisa que eu agradeço muito. Sempre que a gente está chegando nos finalzinhos aqui do podcast, eu queria ficar mais, sendo bem realista, mas a gente está chegando no finalzinho aqui do podcast, eu sempre pergunto para as pessoas, o que você daria de dica para um jovem hoje? Fala assim, cara, eu tenho uma dica para dar para um jovem e essa pergunta nunca é planejada porque eu gosto que seja a primeira coisa que vem na sua cabeça. Sim. E o que você daria de dica para uma pessoa ali dos 35, 40, 45, 50 anos de idade, como saúde, como cabeça, como pessoal? Qual dica você daria para esses dois públicos, digamos assim? Olha, acho que para o adolescente eu diria que pelo menos até os 16 anos que ele faça parte de uma equipe competitiva. Perfeito. Então, acredito que todos os pilares de lidar com frustração, e eu entendo que hoje a nova geração, a Gen Z, tem mais dificuldade de lidar com frustração. Tanto é que eu dei uma palestra não tem muito tempo e perguntaram para mim, você ganhou muito mais do que você perdeu. Eu falei, jamais, eu perdi muito mais do que eu ganhei, eu lidei com muita frustração. Então, lidar com frustração, entender o que é disciplina. Atleta profissional, não precisa falar para ele o que é disciplina. Ele já sabe o que é, já sabe o que tem que fazer. Então, aprender todos esses pilares da alta performance é importante que ele vai transferir isso ao longo da vida dele para as próximas carreiras que ele vai fazer, se ele vai ser um executivo, vai ser um profissional. Pontualidade,
cuidar do corpo. Só que esse ponto eu prefiro já falar para outra turma dos 35. Mas eu acho que é estar em um ambiente competitivo e aprender a lidar com frustração cada vez mais e buscar conhecimento e autoconhecimento também, para se desenvolver, entender as fraquezas que a gente tem, principalmente nessa fase, e se desenvolver como pessoa, um ser humano bom, né, positivo, para ser uma pessoa melhor. Para as pessoas mais velhas, sem dúvida nenhuma, é a atividade física. Eu poderia falar os pilares da longevidade, que são super importantes, mas eu acho que se a gente coloca o exercício físico como um pilar ali, o principal pilar, a gente consegue ancorar outros bons hábitos, né? Então você vai começar a conviver com pessoas em ambientes de pessoas que se preocupam mais com alimentação, se preocupam mais com sono, você vai lidar com pessoas que falam, não, amanhã tem treino, preciso cuidar da alimentação, tem uma reunião importante. Então o círculo ali, o ambiente, vai ser muito, muito, muito favorável para as pessoas serem mais produtivas e, de fato, viverem mais com mais qualidade, né? Eu não consigo aceitar somente o termo lifespan, né? Somente viver mais. Vamos viver até os 130 anos na cadeira de roda. Poxa, isso é injusto, né? Tanto é que um livro que eu li que chama Lifespan, o Dave Sinclair fala que a doença, o envelhecimento é como se fosse uma doença, né? Então a gente tem que pensar em envelhecer com muita qualidade. E eu acredito que, pensando na vivência que eu tive, hoje eu não sou novo, né? Eu tenho 45 anos, eu entendo como é positivo ter um esporte na nossa vida. Isso vai ancorar outros bons hábitos para que a gente consiga viver bem. Eu juro que eu responderia as mesmas coisas que você. Isso que você, obviamente, já tem uma vivência muito maior que eu no esporte, mas essa questão de pôr a cara a tapa, a competição, principalmente para a pessoa mais nova ali, é a coisa, papai e mamãe não resolvem por você. Se você não for treinar, você não vai ganhar. Talvez no comecinho ali, até uns 12 anos, o talentoso ganha, mas depois, meu amigo, você pode ser o que for. Se você não treinar, você não ganha. E meritocracia, né? Se você não for lá entregar, bicho, não tem o papai que vai te ajudar você ali. Você pode ter o maior dinheiro do mundo. Exato. Se você for ali e não fizer na hora H... E, óbvio, a ideia não é... Às vezes dessas pessoas vão virar um Nicolas da vida e olha lá, assim, em 20 anos vai aparecer outro igual a você. E olha lá. Mas de tudo, mesmo se der errado, mesmo assim, eu não virei atleta, com certeza essas coisas que você transfere vão ajudar profissionalmente a fazer uma sociedade mais saudável também, sem dúvida, né? Então isso é uma coisa bem importante. Então eu sou totalmente alinhado com isso. Eu juro que não foi combinado. Isso aqui. Nicolas, como é que a gente acha na internet? Eu já te sigo, então eu já tenho lá, mas se eu quiser te achar, ver mais informação sua, como é que a gente consegue achar tanto o seu perfil quanto o perfil da Outlive ali na internet? Então, o meu perfil no Instagram é Nicolas Santos 1, Nicolas com CH, 2 S, Santos 1, Outlive Nutrition, ou através também do meu site, www.nicolassantos.com.br, aí tem um monte de informação, tem programa de treino, mas na Outlive é onde a gente traz mais esses conteúdos educacionais e também no nosso podcast, né, no Outlivecast. Legal. Onde eu tive a honra de te entrevistar lá. Ouçam, inclusive, tá bem legal o episódio lá, eu gostei bastante. Até virou minha foto de perfil do meu WhatsApp. Então, a mesma foto eu gostei do dia lá que a gente foi bastante legal. E eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença. Eu fico realmente de coração muito honrado de ter você aqui. Antes de você chegar, eu tava até comentando com o pessoal, hoje vai vir um cara que é multimedalhista mundial aqui, vocês nunca tiveram um cara desse jeito aqui no estúdio. Então, fico bem feliz de ter você aqui e eu sou muito feliz por ter o seu contato, assim. Claro, com certeza. É uma coisa que você fala assim, cara, sabe aqueles checks na vida que você faz, que legal que eu tenho esse contato. Deu check. Foi um check da vida e você é um cara que nos inspira bastante. Continue fazendo isso, assim, você teria todas as desculpas do mundo e você já inspirou muita gente, você teria toda a desculpa do mundo para não mais fazer e ficar ali tranquilo, mas mesmo assim você continua trazendo isso pra gente, então parabéns e muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Bom, você viu que eu agradeço o papo, foi fantástico mesmo, e como você falou, aquele podcast que a gente gravou ficou bem legal, de vez em quando eu dou uns check lá com algumas coisas que eu tenho vontade de consumir de novo. Mas te agradeço. E, pessoal, agora esse cara aqui vai ser meu cardiologista, tá? Então, o que eu entreguei na natação, no alto rendimento já foi. Agora eu preciso cuidar da saúde e esse cara aqui vai ser meu cardiologista. Obrigado, Silvio. Possibilidade de recorde
de VO2 do consultório vai estar aqui mesmo um velocista. Olha, se tiver uma piscina lá, vou bater recorde. Obrigado, foi um prazer. Tamo Valeu, junto. Silvio, obrigadão. Sucesso para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham adorado esse episódio da forma que eu adorei. A gente está tanto no Spotify quanto no YouTube, vocês conseguem encontrar a gente. Dá para seguir a gente no Instagram também, @ocaminho_podcast, que às vezes tem um cortezinho mais legal de algum tema mais bacana. Se quiser a gente chamar para fazer parceria e tudo, estamos à disposição, chama a gente, manda direct ali no Instagram que a gente consegue conversar da mesma forma. E quiserem sugestões de convidados, não necessariamente eu vou trazer tudo de um campeão mundial e recordista mundial não, tá? Mas vocês podem falar com a gente, estamos totalmente abertos. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente e por aproveitar esse papo maravilhoso que a gente conseguiu trazer para vocês hoje. Um abraço.